E aí, tudo bom? Eu sou o Gustavo e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Aqui nós vamos falar de tudo de uma forma leve, descontraída. Tanto que hoje a gente vai falar sobre como começar na renda variável, esse basicão para vocês que gostam da renda variável, ações, fundo imobiliário e tudo mais, entenderem para entrar de forma mais confortável. Por isso que a ideia é sempre fazer esse bate-papo com você. Então vamos trocar aqui figurinha para ficar ainda melhor, certo? E para me ajudar nessa viajada, eu conto com ninguém mais, ninguém menos do que ela, uma das responsáveis de deixar o nosso Insta uma maravilha. Ela, Ana Carolina. E aí, Ana, tudo bom? Tudo ótimo, Gu. Tudo bem, gente? Esse é um assunto que muita gente tem dúvida, né? Muita gente tem vontade de começar a investir em renda variável, mas fica um pouco confuso com os termos, não sabe o que significa cada coisa. Então, esse aqui é para você saber o básico, de uma forma bem simples, bem direta, vai ser bem bacana. Boa. Devidamente apresentados, bora conversar. Hoje o assunto é a renda variável, do básico ao que? Expert. Vamos falar de tudo um pouco aqui para você que quer entrar nesse universo, poder entender um pouco melhor, perdeu aquele medo que dá do home broker. Então vamos já sair falando do início, Ana. Quero entender o que então é essa renda variável que o povo tanto fala. Vamos lá. Acho que a primeira coisa a gente tem que diferenciar a renda fixa da renda variável, né? O que é cada uma para a gente até entender o porquê que separam em categorias diferentes. Então, a renda fixa é aquele investimento que você sabe quanto que ele vai render. Ah, você sabe exatamente quanto, até os centavos? Não, não é assim. É um investimento que ele está indexado a algum índice. Então, pode estar indexado à inflação, à Selic, ao CDI. Então, você sabe que ele vai render com base no que aquele índice render. Agora, a renda variável é completamente variável. A gente não tem como prever, não tem como saber quanto de dinheiro a gente vai ganhar, quanto vai ser nossa rentabilidade, nosso retorno. Então, a principal diferença é essa. Na renda fixa, a gente sabe, é uma coisa que já está acordada antes, e na renda variável, não. Boa. A gente até aprofundou em outros lugares, post, podcast sobre o renda fixa, vale a pena dar essa fuçada no nosso material que é super rico, mas é legal relembrar esses pontos e entender, né? As duas oscilam, a diferença é que uma você entende um pouco mais e a outra é mais difícil da galera aí buscar, por mais que existem vários indicadores que dá para ter aquela noção, né? Não à toa a galera faz fortuna porque sabe qual vai ser o movimento, né? E aí isso amarra com uma dúvida que muita gente acaba tendo, é que se precisa ter investimento em renda variável. Então, uma vez que você começa a investir, você precisa ter esse tipo de investimento? E a resposta, claro, é não, né? Você investe naquilo que você bem quer, bem gosta, bem sente confortável. Aqui na hora de investir, a vida é livre, meu amor. Claro que tem as suas vantagens em investir em renda variável, né? Tem todos os pontos positivos, mas ninguém é obrigado a nada. É aquilo, né? Cada um faz o que quer, mas, porém, contudo, todavia, se você está focando em rentabilidade, se você quer algo talvez para o longo prazo, quer que renda mais, ficar na renda fixa apenas o resto da vida não vai te ajudar. Então, você faz uma escolha consciente. Claro, você não é obrigado a investir em renda variável se você não se sente confortável com as oscilações, mas você entende que você está abrindo mão da possibilidade de talvez ganhar um pouquinho mais. E assim, pra ser bem sincera, é aquela evolução, né? Todo mundo que começa meio com o meio pé atrás, não querendo muito arriscar. E aí, conforme você vai entendendo mais sobre investimentos, entendendo mais sobre o mercado, é comum você se abrir mais ao risco e você mesmo já se interessar em dar esse próximo passo, que seria a renda variável, né? Uhum. É uma evolução, na verdade, até do modo de investir. Então, antes você só guardava no cofrinho, que não rendia nada. Depois você começa a passar a investir na poupança, que também não rende nada. Aí aqui no caso nada é só um pouquinho, né? E aí você vai melhorando em tesouro, fundos e por aí vai até chegar na renda variável. Então acaba sendo uma evolução, né?
Exato. E você falou em poupança, você falou em cofrinho, isso já também amarra com uma outra coisa que as pessoas sempre ficam na dúvida quando o assunto é renda variável, que é a reserva de emergência. Então, será que pode colocar reserva de emergência em renda variável? Teve até uma polêmica aí dos fundos imobiliários, né? Muita gente se questionando sobre. E, gente, reserva de emergência é a reserva de emergência. É um valor que você precisa ter ali garantido, seguro, a qualquer momento, em qualquer horário, para você poder ter um respaldo caso aconteça algum imprevisto, algum acidente, alguma coisa. Então, você não pode colocar a sua reserva de emergência num lugar que vai oscilar, que você não sabe se amanhã vai estar zerado ou se amanhã vai estar com mais dinheiro do que você tinha antes. Você precisa ter uma segurança. Então, renda variável para reserva de emergência, esquece. Não tem a ver, as duas não andam juntas. Na frase que tem reserva de emergência, não tem renda variável, tá? Exatamente. A gente até poderia aqui falar que a reserva de emergência poderia ficar debaixo do colchão se não tivesse o risco do ladrão levar embora e você tá perdendo para a inflação, né? Se não tivesse esses dois problemas, aí estaria ok. Da importância dela estar num lugar seguro, né? Exato. Então é exatamente isso que a Ana falou. Não faz o menor sentido você colocar o investimento, por mais que você domine a renda variável, em algo que amanhã pode estar negativo. E aí, se você saca, aí sim você concretiza a perda, o que não pode acontecer para a reserva de emergência. Exato. A gente pode até dar vários exemplos. A gente pode dar o exemplo da Vale. Se você tinha a sua reserva de emergência, uma boa parte dela comprada em um monte de ação da Vale, no dia que teve o acidente de Brumadinho, e você precisou do dinheiro um dia depois, e aí, como é que você tava? Pois é. Entra vários detalhes, né? Várias empresas, porque não necessariamente um evento nesse caso, mas poderia ser a pessoa esticou a bolsa e aí a galera realizou a venda para poder pegar o lucro. Pronto, acabou. Por mais que seja uma baita empresa, né, e colocar qualquer nome, já vai fazer a oscilação. E aí, naquele dia que você ia precisar, ela tá rendendo negativo. Aí ferrou. Então, reserva de emergência não é rentabilidade. Reserva de emergência é reserva de emergência. Já que a gente fez uma pré-introdução ao assunto renda variável, vamos fazer uma nova introdução agora, falando mais sobre a bolsa, para a gente já ir adentrando. A gente estava aquecendo os motores já para relembrar alguns conceitos, agora vamos entender um pouco mais da história, algumas coisas mais a fundo, Ana. Bora lá! A gente, obviamente, não poderia deixar de começar com a origem, que a gente acaba falando em todos os episódios, a gente ama falar. Gostosas, né? Exato, a gente gosta, todo mundo gosta, faz parte. Então, a Bolsa, ela surgiu em 1843, com a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, mas sofreu, assim, um processo gigante de transformação ao longo do tempo. A gente já teve mais de 27 bolsas diferentes no Brasil, então já teve muita coisa. E a B3, ela surgiu em março de 2017, com a fusão da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e a CETIP. Então, a B3 é a bolsa que a gente tem hoje, onde a gente investe. Essas mudanças vão acompanhando a história, né? Modernizando, facilitando as operações. Então é super importante que isso aconteça e que vá fortalecendo essa unidade, né? Exato. É legal até falar que no Brasil não é permitido negociar ações fora da Bolsa de Valores, tá? Nos Estados Unidos pode, em outros lugares devem poder também, mas no Brasil, quer comprar ação, quer comprar algum papel de renda variável, você vai para a Bolsa. Boa. Isso é uma forma de segurança e tudo mais, até porque, no final das contas, assim, o que é a bolsa, né? Ela é um mercadão que une duas pontas. Alguém que precisa de dinheiro, ou quer dinheiro, não necessariamente precisa, e alguém que está com o dinheiro sobrando e quer o lucro. Então, de um lado, tem a empresa que vai adentrar ao mercado, e aí a B3 faz toda a avaliação para poder fazer essa entrada, e as pessoas que investem. Então tem até a forma de entrar de forma diferente, mas é dessa forma que é a bolsa. Então você entra lá e compra uma ação, né? Compra uma parte da empresa para você lucrar com o crescimento da empresa, com a movimentação do mercado e por aí vai. Então a gente até brinca, né, que a bolsa é um grande mercadão, porque no final das contas é isso que acontece, a compra e venda ali dos ativos de renda variável. Exato. E nessa, muita gente fala, a bolsa é só especulação, a bolsa não ajuda a economia, a bolsa não faz nada, a bolsa é cassino. E é importante a gente falar, né, desmistificar um pouco essa ideia,
Porque a partir do momento em que uma empresa entra na bolsa e ela consegue um capital através da venda das ações dela, ela tem mais capital para investir no crescimento da empresa. Então ela vai fazer novas fábricas, vai contratar novos funcionários, ela vai ampliar as lojas, ampliar as operações dela. Então isso não é ajudar a economia? Isso não é injetar dinheiro na economia? Porque a partir do momento em que você emprega mais pessoas, a economia gira, as pessoas vão ter mais poder de compra, vão comprar mais, as empresas vão produzir mais e todo mundo vai sair lucrando com isso. Então, calma também com isso de, é só especulação, não tem nada, não faz nada para o mercado, que tudo tem o seu propósito e tudo tem a sua função, né? E até mesmo compra e venda entre pessoas, a gente também tem uma roda da economia girando, que seria a pessoa que opera o lucro, ela vai injetar o dinheiro na economia, né? As próprias empresas, elas podem recomprar as ações delas. Então, uma hora que eu faço uma compra e uma venda, eu tô com dinheiro no bolso, beleza, eu vou lá na esquina, eu vou no bar do seu Zé e compro cerveja e pronto, acabou. Então, estou injetando dinheiro na economia. Às vezes é uma discussão por falta de conhecimento, né? Por falta de aprofundar nos assuntos, no entendimento do que é a bolsa. E até mesmo esse rótulo, né, de especular, de ser um negócio sujo, de ser uma coisa que desconhece, e etc, faz as pessoas quererem olhar de forma ruim para isso daí, né? Exato. E, querendo ou não, no Brasil, poucas pessoas investem na bolsa, né? A gente ainda tem, parece que um véu de mistério em torno disso. Você fala para alguém que você investe na bolsa, a pessoa fica, nossa, você investe na bolsa. Hoje já nem tanto, já está se tornando cada vez mais comum, mas há uns anos atrás era assim. Então a gente vê que a gente tem muito espaço para crescer, né, Gu? Tanto que ainda somos poucos na bolsa, se você for parar para ver. Tanto que a gente fez esse levantamento aí para poder passar o número certinho. Na Bolsa Brasileira, hoje tem 3,2 milhões de pessoas cadastradas lá, né? Sendo desses, acho que é um número legal também de passar, só 25% são mulheres. Então ainda tem muita evolução. Se a gente comparar com os Estados Unidos, por exemplo, a metade da população lá, a gente até viu uns 330 milhões de pessoas estão na bolsa. Então é muito mais cultural lá eles fazerem isso do que aqui, né? Aqui é engraçado esse dado, né, do número de mulheres, que também a gente vê como o mercado financeiro sempre foi mais atribuído aos homens, e as mulheres agora estão cada vez mais desbravando isso, querendo ir atrás, querendo entrar nesse mercado também, e isso tem que acontecer cada vez mais. Mulherada, bora investir. E é legal até a gente comentar que dentro das nossas estatísticas de estudo dos nossos clientes e tudo mais, que a maioria dos nossos clientes são mulheres. Então, a gente até entende que a mulher, ela torna esse processo muito mais prático, né? De não sabe, contrata alguém e otimiza todo o que precisa ser feito, e aí já vai entrando na bolsa com muito mais conhecimento. E o homem é aquele ser que ninguém explica, né? Vai dando cabeçada, entrando, perde dinheiro pra caramba na bolsa e vai se virando, né? O famoso não pergunta no posto de gasolina como chegar no local. Então é legal que isso vai melhorando, né? Exato. E aí a gente pode começar a falar sobre as ações em si, né? O que é uma ação, o que faz as pessoas comprarem ações, né? A ação é um papel que te dá uma participação da empresa. Você é como se fosse um sócio daquela empresa. Então, tanto em relação às tomadas de decisão, quanto em relação ao lucro da empresa. Então, você vai comprar, lógico, um papel que vai te dar uma fraçãozinha pequenininha daquela empresa, mas é. Sim, por isso que quando você compra uma ação, você recebe um monte de e-mail lá das assembleias para participar. É como se a Du precisasse de um dinheiro para expandir, e ela abrisse mão, né, os sócios abrissem mão de uma porcentagem da empresa para poder ser vantajoso para quem está comprando essa participação, né? Inclusive, quando a gente pensa nessas oscilações do mercado todo, esse tipo de avaliação é o que tem que ser feito, né? Então, assim, o que faz uma ação, por exemplo, o preço de uma ação cair? É o que vai interferir dentro do negócio dela. Então, uma migração de cliente, uma concorrência maior, uma burocracia política, um receio da população, e aí as pessoas tiram o dinheiro de lá, e aí o preço cai. Então, o que faz o preço de uma ação cair é o que faz a empresa oscilar.
Então, por exemplo, agora a gente está na época de vários balanços das empresas. Então, se uma empresa tem um resultado negativo, quem está com aquela ação, ela fala, pô, essa empresa aqui não é tão boa, vou sair vendendo. Aí o preço cai. Quem, ao contrário, se a empresa tem um resultado positivo, né, se às vezes sai notícia nas redes que a empresa fez uma ação positiva, a pessoa vai olhar e falar, pô, aquela ação ali é legal, deixa eu comprar também. E aí muita gente comprando, o preço sobe. Então essa oscilação é o que faz uma empresa oscilar. Isso é muito, acho que torna prático esse entendimento. O que faz aquela empresa oscilar? Né, é o que vai fazer o preço da ação também oscilar. Exato. A gente falou bastante da empresa, vender as ações, ou disponibilizar para as ações para poder alavancar capital. Então é legal a gente falar de mercado primário e secundário. Porque existem duas formas de negociação de ações que acontecem na Bolsa. O mercado primário é a empresa que está vendendo diretamente para as pessoas. Então, a gente, como Du, que nem você falou, estamos querendo alavancar capital, a gente abre mão de uma parte da nossa empresa que a gente vai vender em ações para a gente conseguir dinheiro. E tem o mercado secundário, onde são as pessoas que vendem entre si. Então, já não tem mais nada a ver com a empresa. E aí, tanto no mercado primário quanto no mercado secundário, os preços das ações oscilam bastante e é o que a gente vê por aí, né? Foi até o que a gente falou com relação se a Bolsa auxilia na economia ou não, né? Então, o mercado primário, quando ela entra, já tem a justificativa. O mercado secundário, que é entre as pessoas, já também tem a justificativa, que eu lucrando, eu vou e injeto dinheiro na economia. Então, entender isso melhor fica muito mais fácil. Aí, inclusive, está rolando uma chuva de empresas entrando na Bolsa. Sim. Que faz as pessoas conhecerem um termo que é legal, que é o IPO, né? Que é a oferta pública inicial, que é justamente isso. Quando a empresa está entrando na Bolsa, é feito o IPO, e aí tem os valores iniciais, etc. Tem, às vezes, até uma regra de quanto tempo você tem que ficar com aquela ação. Então, quando a empresa vai entrar, é o que você está vendo por aí, que são chamados os IPOs das empresas. Sim, movimenta pra caramba o mercado. Quem acompanha, né, as notícias do mercado financeiro sempre vê, tal empresa vai fazer o IPO e especula-se que vai ter não sei quantos bilhões em movimentação. Então, quando é uma empresa assim, que você está vendo que a empresa está em expansão, que tem uma boa política de governança, que é uma empresa que se posiciona bem no mercado, que tem espaço para crescer, e a empresa anuncia o IPO, o povo já fica, opa, pode ser uma boa oportunidade aí. Isso até esclarece que nem toda empresa que está no mercado está na Bolsa, né? Inclusive, acho que é até legal falar sobre isso, né? Quantas empresas tem na Bolsa, né? É muita empresa, assim, só no Brasil são mais de 350 empresas na Bolsa. É bastante? Mas poderia ser muito mais ainda. Pensa quantas empresas tem no nosso país, né? Tem muita margem. Só nos Estados Unidos são negociados na Bolsa mais de 5 mil papéis. A gente não sabe nem quantas empresas, mas 5 mil papéis. Então, já dá para imaginar que são muito mais empresas do que aqui, né? E, claro, a gente pode ter uma noção do que está acontecendo no mercado, do que está acontecendo na Bolsa, através dos índices. Eles estão aí para nos ajudar, para ser esse referencial. E o principal índice da Bolsa é o Ibovespa, que tem 81 papéis de 78 empresas. Então, ele mostra as empresas mais negociadas e as principais empresas da Bolsa, que têm mais relevância. Então, você não precisa também conhecer todas as empresas, todos os papéis, saber tudo. Se você olhar para o Ibovespa, você já consegue ter uma ideia do que está acontecendo no mercado, né? É o famoso BOVA11, para quem já deu aquelas pesquisadas, fuçada no Google. Ele, inclusive, é um termômetro aí para ver se a tua carteira está indo bem, se a tua carteira está indo mal. Por mais que cada vez mais está melhorando esse processo, mas nem sempre ela indica a tua carteira, né? A gente até falou isso num podcast super recente sobre montagem de carteira, que às vezes o índice tem uma quantidade de ações lá e de algumas relevâncias maiores e na tua carteira são outras. Então também é importante olhar, mas não se apegar, né? Exato, ele é um referencial do mercado, né? Mas como você falou, o índice só em Vale são 11,2% da composição dele. Então, pensa, se é um dia em que a Vale não está muito bem, isso vai ter um impacto talvez bem maior no Ibovespa do que teria na sua carteira se você não tem muita coisa de Vale. Então, você nem tem Vale, nem não faz nada, sua carteira tá lá bem zona e o Ibovespa caiu. Então, tem 6,9% em Itubi 4,
né, Itaú, 5,9% em Petro 4, que é Petrobras. Então, você vê que tem empresas que detêm uma parte importante aí do índice e que elas vão ter um impacto maior também em tudo que está acontecendo, né? São as principais, as mais negociadas aí na Bolsa. Mas, é o que o Gustavo falou, tem que também saber filtrar essa informação, entender o quanto que a sua carteira tá, vamos dizer assim, alinhada com o Ibovespa, né? Acho que até fica fácil de entender, assim, né? Tem várias empresas no mercado. Você pode ir agrupando isso no visual e a Bolsa faz isso, inclusive. Ela setoriza as empresas pelo produto principal. Então, setores de alimento, né? Setor de varejo, setor da indústria, da construção civil. Então, tem vários setores e subsetores dentro da Bolsa, até para você poder ir entendendo mais. Só de setor, a Bolsa tem 11. E aí tem mais vários subsetores, que aí você começa a ir agrupando, entendendo e avaliando melhor isso daí, porque também cada setor tem o seu índice. Então, por exemplo, a gente falou da Vale, às vezes você não tem, então qual é o maior setor dentro da tua carteira, né? E aí você consegue acompanhar melhor como que está indo o desempenho da tua carteira pelos índices que você vai acompanhando. Às vezes não necessariamente você precisa comprar o índice, mas você pode comprar a ação e acompanhar o índice para ver o desempenho. Exato. E a gente até falou bastante sobre setores em 4 episódios atrás, quando a gente fala um pouco sobre como estruturar a sua carteira, como diversificar. Então, também, se você quer entender um pouco mais sobre isso, até o impacto que essa diversificação, ou que esses setores vão ter na sua construção, nos seus investimentos, dá uma olhada lá que tá bem legal também. Eu gravei um explicando também, ficou legal, eu abri na internet, compartilhei a tela para falar dos setores, hein? Vale a pena ver também. Sim, pode crer. Gente, a gente tem muito material, então qualquer coisa que você quiser saber, caça nas nossas redes que tem. Boa. E aí, entrando um pouco nessa de setor e um pouco de como ir olhando as suas ações na tua carteira, um ponto legal de comentar são os dividendos, né? Que vira e mexe, fica pipocando por aí de informação, a empresa tal vai pagar, fulano vai pagar não sei quantos milhões de dividendos. Foi. Pois é. O que é legal saber, tá? O dividendo, assim como o juros sobre capital próprio, para quem já recebe ver essas duas diferenças, na verdade são um processo dentro da empresa de quando lucra, ela paga os acionistas. Então o dividendo é do lucro. A empresa pagou tudo que precisa pagar, lucrou, ela pode pegar esse valor lucro e pagar os acionistas ou reinvestir nela, ou os dois muitas vezes. Então se é uma empresa que está crescendo, dificilmente ela vai pagar dividendos. Ela normalmente vai injetar nela. Pensa na Du, acabou de fazer 2 anos. Não faz muito sentido a gente ficar dando dinheiro para as pessoas, a gente quer o dinheiro para a gente crescer. Então a gente vai injetar na gente e não vai acabar pagando dividendos. Então não é toda empresa que paga dividendos. Uma empresa nível Itaú, por exemplo, está super estabilizada, está numa pegada mais de modernizar, de se atualizar, ela pode se dar ao luxo, até para poder atrair também, em pagar dividendos. Então é assim que funciona. Já o juros sobre capital próprio, ele também é uma forma de pagar os acionistas, só que ela entra num processo anterior, ela entra como uma despesa da empresa. Então, muitas vezes ela faz isso também para dar um up aí, melhorar e tudo mais, e ser mais atraente. Então, no final das contas, são valores que a empresa paga por cota, né, pela quantidade de ação que você tem daquela empresa, um turuzinho aí que cai, que no final faz uma diferença muito bacana. Boa. E é importante a gente saber essas coisas, até para a gente pensar em qual estratégia que a gente vai adotar na hora de investir. Porque as pessoas acham, vou comprar ação e, ok, comprei e uma hora eu vou vender. Tá, mas você vai vender quando? Tipo, qual vai ser a sua estratégia com isso? A gente tem 2 que a gente fala mais e que a gente vê mais sendo faladas por aí, que é o buy and hold, e que inclusive é uma estratégia legal para quem tem foco em dividendos, que é você comprar um papel e você segurar ele por um tempo, né? Você ficar com o papel pensando em longo prazo, você construir uma carteira de ações até que no futuro, quando você já tiver uma grana legal investida, imagina o tanto de dividendo que você vai ganhar, né? E você tem o trade, que é uma estratégia onde aí o foco é realmente a venda. Então, você comprar uma ação mais barata e você vender mais caro para você ganhar nesse lucro. E aí você pode fazer o day trade, como a gente vê muitas pessoas falando, onde você vai comprar e você vai vender no mesmo dia. Você vai fazer uma série de operações diárias. Ou você pode fazer só trade mesmo, onde você vai comprar hoje e em algum tempo no futuro você vai vender. Então, tem aí várias coisas que você precisa fazer, ou que você pode pensar.
E né, isso responde àquela dúvida que muita gente tem, que é, mas aí eu preciso sair comprando ação todo dia? Então tem que parar a minha vida todo dia para comprar ação? Não, calma, depende da sua estratégia. Se você vai fazer um buy and hold, então não, você vai se programa para investir em um determinado dia e você depois vai investir meses depois, quando você realmente quiser, achar que faz sentido para você. Agora, se você vai fazer trade, vai fazer day trade, aí sim, né? Todo dia. E aí vale até comentar também que você pode ter as duas estratégias dentro da tua carteira. Então você pode ter a maior parte da tua carteira em buy and hold, ou você pode ter a maior parte da tua carteira em trade e mesclar essas duas estratégias para que potencialize o teu ganho. Então uma pessoa que é mais preguiçosa ou que está começando, né, ou que está indo para dividendos, põe uma maior parte para dividendo, buy and hold, que é você comprar e segurar, ou você está focado em potencializar um período X, sai comprando, analisando graficamente, compra, vende e taca pau. Dá para fazer de tudo. Boa, e não tem regra, né? Aí é você ver o que vai fazer sentido para você dentro da sua carteira de investimentos também, dentro dos seus objetivos, e só vai. Exato, por isso que é legal conversar com um especialista para poder montar uma estratégia que faça sentido para você, né? Exato, porque também não adianta você sair e perguntar pro amigo, e aí, como é que faz? Qual que eu compro? Quanto que eu compro? Porque o que ele faz para ele pode não funcionar para você, né? Agora vamos falar então um pouco mais dessa questão de comprar ação, né? Quando a gente vai entrar nesse universo, um monte de coisa tem que sair olhando, um monte de coisa tem que sair avaliando, e aí a gente fica com medo, com receio e não faz nada. Então vamos começar a falar um pouquinho mais dessa parte mais prática aí do que precisa fazer de fato. Ana, por favor, vamos nos salvar. Vamos lá, né? Responder, acho que a principal pergunta de quem está começando, que é como escolher uma ação. Então, óbvio, vai depender da sua estratégia, né? Como eu falei, se você vai fazer um trade, então você vai ter talvez um olhar diferente de quem vai fazer um buy and hold. Quem vai fazer um trade, muitas vezes vai olhar o preço, vai buscar boas oportunidades ali. Mas, se você pensar na sua primeira ação, né, aquela primeira que você vai manter por um tempo, você tem que pensar que você vai ser um sócio daquela empresa. Então, você tem que pensar que é uma empresa com a qual você se identifica. Então, com a política da empresa, com a mensagem da empresa, com as ações da empresa, com o produto da empresa, com o que aquela empresa representa. Então, você tem que pensar, se eu pudesse ser sócio dessa empresa mesmo, ou ter lá meu nominho na banca de acionistas, uma plaquinha no escritório da empresa, você gostaria de estar ali? Então, acho que é muito por aí, né, Gu? Porque assim, tem muitas empresas que são boas para buy and hold e muitas empresas que são boas para trade. Então, em cima disso, como escolher? Tem que ter essas proximidades. Então, sei lá, você recebe teu salário no Itaú, mas você acha horrível o serviço do Itaú, qual é o sentido de você comprar, né, uma ação do Itaú? Vai para o outro, né? Vai para o concorrente, vai para o Banrisul, Bradesco, Banco do Brasil, para o Banco Digital, tem o Banco Inter. Então, tem várias opções de vários setores diferentes. Eu, por exemplo, particularmente, depois daquele caso lá da JBS, né, do frigorífico, eu fiquei olhando meio com, sei lá, um ranço da empresa. Então eu, Gustavo, não gosto. Mas tiveram várias oportunidades pós aquele caso de lucrar com vários movimentos interessantes da empresa. Mas aí, será que você quer ter isso? Contrapartida tem, por exemplo, a Natura também, que eu acho legal comentar, que ela tem essa posição mais verde, mais preocupação com a natureza, sustentabilidade. Uhum. E às vezes ela não é a empresa que mais vai fazer você lucrar na carteira, mas é uma empresa que você olha e fala, pô, eu tenho orgulho de estar dentro dessa empresa, de ter esse ativo. Uma que eu gosto muito, que é a minha queridinha, é a Ambev. Eu nem sei se ela tá positiva para mim, acho que depois dessa retomada da pós-pandemia, acho que melhorou. Mas mesmo na pandemia, quando derrubou todos os preços, eu vi a ação da Ambev de doar álcool em gel, vi uma ação agora, né, no carnaval da Ambev em ajudar os ambulantes. Então ela está sempre muito presente no mercado e além, obviamente, de eu gostar do setor e gostar de cerveja. Então isso também me deixa próximo da empresa. Mas isso significa que eu não vou tomar Heineken, que é uma concorrente? Nem a pau, na hora de comprar, a gente vê o preço, vê sabor e taca pau. Mas é uma coisa que na hora de escolher, pô, quero ser sócio, tem esse lado também, né? Além dos outros que a gente tanto falou.
Com certeza. Eu olho dessa forma para a Magazine Luiza. Eu admiro muito a Luiza Trajano como empreendedora, como mulher, o posicionamento dela, até na parte social, como o Magalu se posiciona no mercado. Eles anunciaram agora uma ação, né, coordenada pela Luiza Trajano com outras empresas para trazer vacinas. Falaram que querem vacinar todos os brasileiros até setembro. Então, eu olho e falo, cara, essa é uma mulher que eu admiro, é uma empresa que eu admiro. Então, eu gostaria de ser sócio dessa empresa. E nem tá caro, é R$25, R$24, R$26, tá nessa flutuação aí, então é super tranquilo. Exato, e é como você falou, aí vou deixar de comprar na Americanas? Não, mas é você pensar que o posicionamento da empresa vai exatamente de acordo com o seu posicionamento, né? Com o que você quer passar e tudo mais. Claro que assim, tem alguns índices que você pode avaliar se faz sentido comprar ou não. Então, por exemplo, tem um índice que eu acho legal na hora de comprar, que é legal se basear vez ou outra, que é o P sobre VP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial lucro por ação. Então, quanto mais próximo de 1, mais justo está o preço. Então, se ele está acima, o mercado está analisando como caro. Se estava abaixo, está analisando como barato. Então, às vezes, é interessante você fazer essa avaliação. Muitas vezes, para a ação, como flutua, às vezes, ou atinge outro patamar por conta de umas ações específicas da empresa. Por exemplo, a empresa está em expansão, ela compra uma nova unidade, o preço dela está super valorizado, mas vai ser um novo patamar. E aí esse índice sozinho acaba caindo por terra. Mas tem outros que acabam compondo, por exemplo, margem líquida. É importante você ver se a empresa está bem saudável ou não. O próprio ROI, o dividendo yield, o crescimento dos lucros. Então, assim, existem vários pontos que a gente vai avaliando, vai absorvendo, que faz te embasar na tomada de decisão. Além, claro, da parte gráfica, de você ver os candles, se está batendo perto da média, se está pegando na banda de Bollinger, se o Fibonacci está indicando qual tendência. Assim, existem inúmeros índices e o que olhar. Mas também é importante casar com o que a gente acabou de falar sobre os posicionamentos, governança e tudo mais. Então, assim, tem muita coisa. Por isso que acho que a gente vai até se estender e falar em outros episódios sobre a renda variável, porque tem muita coisa legal, né? Exato. E aqui, como a gente já tinha falado no começo, a gente está falando básico, trazendo para vocês os termos principais do mercado, as primeiras coisas que você tem que olhar. A gente está te contextualizando dentro da renda variável para não ser aquela coisa mais tão estranha. Então, aqui a gente está falando o básico do básico. Depois a gente faz novos episódios, a gente faz explicando, a gente faz outras coisas para aprofundar, tá? Show. E uma dúvida que as pessoas às vezes têm, às vezes não têm, todo mundo já ouviu falar, mas não sabe muito bem o que é. Na hora de comprar ações, como que você faz para comprar? A gente sabe que a maior parte dos investimentos, se você quer investir, ou você vai no banco, ou você vai na corretora. E para comprar ação, como é que faz? Você vai lá, bate na porta da empresa e fala, ei, quero uma ação aí da Magalu? Fecha a janela aí. Exatamente. Não é assim, né, gente? Então, antigamente, para você comprar, né, fazer qualquer negociação na bolsa, comprar e vender, você tinha que ligar, era por telefone. Então, todo mundo já deve ter visto uma foto, algum quadrinho, uma tirinha, aquela coisa estereotipada do povo berrando no telefone. Hoje em dia não é mais assim. Claro, você ainda pode fazer negociações por telefone, o que eu acho bem esquisito, considerando que hoje em dia está tudo digitalizado, mas hoje a gente vai para o Home Broker. Então, o Home Broker, ele é uma plataforma que está dentro dos sites das corretoras. Os bancos também têm seus próprios Home Brokers hoje, tá? E dentro dos bancos você não negocia só ações do banco, você negocia todas as ações, é como o Home Broker da corretora. E é uma plataforma própria para renda variável, então para compra e venda de papéis, ações, fundos imobiliários, ETFs e tudo mais. Então, você vai lá, tem até o linkzinho dentro do site da corretora que vai te levar para essa outra plataforma. E basicamente, dentro da plataforma do Home Broker, o que você vai mais usar? Comprar, vender. Então, você vai já familiarizar com esses botões para você poder comprar e vender as ações, né, e os outros ativos. Ordem, que é quando você, depois que você coloca se você quer comprar ou vender, essa ordem vai para o mercado. Então, você chega lá e fala, mercado, quero comprar, mercado, quero vender a tal preço. Vocês estão afim? Então é a ordem. E aí depois que realiza, e aí se é fechado na íntegra, se é executada, ela torna a ser sua, e aí vai para custódia. Então você tem domínio sobre aquele ativo. Então basicamente essas 4 coisas que você tem que ficar atento, né? Comprar, vender,
a ordem que você está emitindo e acompanhar o processo para ver se deu certo ou não. E depois se está sob seu domínio, né? O ambiente de custódia, tá? São 4 coisinhas aí para ficar atento na hora que você for olhar aquele ambiente muito louco. Boa. E é legal falar que também tem horário para comprar, né, gente? Ao contrário de outros papéis de fundos de investimento, tesouro direto, poupança, CDBs e afins, que aí tem outros horários, são outras movimentações. Para você movimentar qualquer coisa na bolsa, para você usar o home broker, você tem um horário fixo, né, Gu? Exato. A bolsa, ela abre às 10 e fecha às 5h30 e depois tem leilão. Mas o horário de encerramento, ele acaba, às vezes, oscilando, não, né, mensalmente ou diariamente, mas conforme o horário de verão dos Estados Unidos, para poder casar operações. Então, eventualmente, dependendo da época que você estiver ouvindo, pode ser que ela esteja encerrando um pouco depois, um pouco antes, mas fica dentro desse limite aí. Claro que você pode agendar uma operação. Então, eu quero comprar a Magazine Luiza, que a Ana comentou, e eu só consigo abrir isso às 7 da noite. Você vai lá no home broker e agenda, só que assim, no outro dia pode ser que esteja outro preço. E aí aquela ordem que você falou, mercado, quero comprar, talvez esteja outra. E aí, eventualmente, você não consiga comprar porque vai estar mais caro e você está ofertando um preço mais barato. Então, por isso que é interessante tentar casar o horário da compra e da venda dentro do horário de funcionamento dela, né? E ficar atento também com o calendário da bolsa, né? Porque tem feriados em que a bolsa não vai funcionar, ou tem Natal, Ano Novo, recessos, onde a bolsa pode parar também. Então, ficar prestando atenção nisso, porque às vezes você vai querer fazer uma negociação e não vai poder. Perfeito. E aí uma coisa que talvez vale a pena só dar uma frisada, que eu acho que é legal, quando você vai comprar uma ação, você tem basicamente 2 possibilidades, né? Comprar o lote cheio, que é múltiplo de 100, ou comprar o lote fracionado, que você coloca na frente da ação do nome dela, o F, que é F de fracionado. E aí, quando você quer saber quantas cotas você vai conseguir, é aquela continha tranquila. Você tem o valor que você quer, né, investir, sei lá, R$1.000, e o preço da ação, sei lá, 10. Aí você faz 1.000 dividido por 10. E aí, se deu um múltiplo de 100, então se 100, 200, você compra no lote fechado. Se deu quebrado, você vai ter que comprar no fracionado. Então, vamos supor que tenha dado, sei lá, 115 cotas que você consegue comprar daquela ação. Você tem que comprar um lote fechado e 15 do fracionado, tá? Então também tem que se atentar na hora de comprar certinho. E sim, você pode comprar uma única cota daquela ação, né, daquele ativo, não tem problema, é só você saber comprar certo, ou o lote cheio ou o fracionado. Vocês veem que tem muitos detalhes, né, gente? E, inclusive, pensando nisso, a gente recomenda muito vocês terem uma planilha para poder acompanhar os seus investimentos. Então, não fiquem contando só com o site da corretora, só com os aplicativos, porque às vezes vão ter informações que não estão corretas, às vezes vão ter informações faltando. A gente estava até conversando antes, né? O Gu estava até falando, a Rico não mostra o preço médio da ação. Gente, você precisa saber o preço médio da ação. Então, assim, faça uma planilha, anote todas as informações e faça o seu controle por ali. Porque quando a gente está falando em renda variável, você realmente precisa ter um controle mais de perto, você realmente precisa saber tudo o que está acontecendo para você poder gerenciar os seus investimentos e tirar o melhor de todas as oportunidades e saber quando vender, saber quando comprar. Façam isso. Vão por nós, a gente está dando aí uma dica de ouro para vocês. Porque muitas vezes o que acontece é que na corretora você toma alguns sustos. Às vezes, quando você resgata algum investimento, ou você aporta um investimento, sei lá, dá uns bugs na corretora e ela te derruba em rentabilidade. Já aconteceu com vários clientes meus que falam, Gustavo, pelo amor de Deus, o que aconteceu com o meu dinheiro lá? Tá mostrando rentabilidade de menos sei lá quanto. Eu falei, calma, cara, não caiu nada disso, então deve ser bug. Se você tem uma planilha para acompanhar, você consegue entender isso melhor, né? Você não fica desesperado achando que ferrou. Exato. E o que é legal ter nessa planilha, tá? O nome do ativo, então, Magalu, Itaú, né, Itube, ou Petro, ou Vale, enfim, o nome do ativo que você tem, a quantidade que você tem nele, o preço médio, que nada mais é do que o preço médio que você pagou naquela ação. Agora ficou bem explicado. Para quem curte uma matemática, é uma média aritmética, tá? Então, talvez, com certeza, bem provável, eu faça um vídeo para vocês no Explicando, porque aí eu consigo compartilhar e tornar isso mais claro, tá? Mas
o preço médio, que é o preço que você está pagando pela ação, o valor dela atual, que muitas vezes pode estar acima ou abaixo do teu preço médio, por isso que aí você precisa também anotar o teu lucro ou prejuízo, e aí no final, o valor total que você tem naquela ação. Então, por exemplo, a conta não é em cima do preço médio que você pagou, e sim do valor atual. Então, se você tem 100 a 10 reais, você coloca o valor e não em cima do teu preço médio, tá? Para você saber o valor real que você tem nela. E depois, acho que são legais duas coisas. A distribuição, então, você tem Magalu. Aquela Magalu significa quanto dentro da tua carteira? Então você pegar essa porcentagem. Eu tenho 5% da minha carteira de renda variável em Magalu. Aqui um detalhe, tá? Nada disso que a gente está falando das empresas são recomendações. Importante que você avalie melhor o que faz sentido para você. A gente está só comentando algumas aí que estão frescas ou na notícia, ou na nossa cabeça, ou do que o povo mais fala, tá bom? E um outro legal que eu acho bacana são os setores. Até para você ter essa avaliação do que a gente falou antes, né? Eu tenho 10% da minha carteira em consumo cíclico. Eu tenho 40% da minha carteira no setor financeiro. Então você consegue até tomar uma estratégia e distribuir o que você quer fazer, né, Ana? Exato. Essa distribuição é muito importante, é como a gente já falou naquela parte também de construção da carteira, de montagem da carteira, porque vai fazer diferença, né, no final, em todos os seus investimentos. A gente já deu essa dica e a gente vai dar de novo, porque é muito importante cuidado na hora de pulverizar os investimentos. Então não adianta você ter um papel que ele só representa 0,01% dentro da sua carteira. E se a ação subir, não vai acontecer nada. Se não cair, também não vai acontecer nada. Então, para que você tem esse papel? Sabe? Tenha noção dessas distribuições. Então, de quais setores você vai investir, do quantos por cento isso significa dentro do total que você tem investido, até para você conseguir medir os impactos e tomar uma decisão caso seja necessário, né? E até os aportes também, né? Saber essa distribuição é legal. Então, por exemplo, eu tenho agora R$1.000 aqui para investir na renda variável, porque eu já fiz o resto da renda fixa. Então, o que vai ser dessa vez, nesse mês? Às vezes você vai querer corrigir um preço médio, né? Diminuir a tua perda ou potencializar o teu ganho. Ou você está vendo que você tem muito fundo imobiliário e você quer aumentar as suas ações. Ou você está vendo que você tem pouco hedge, que é a proteção, pouca moeda, e você quer aumentar. Então essa distribuição é legal até na aporte mensal, para você visualizar o que você vai estabelecer como regra e que norte você vai fazer com aquele valor mensal que você tem em mão. Então conhecer tudo isso, aprofundar cada vez mais, vai te ajudar até nas coisas práticas do dia a dia. Agora que vocês estão introduzidos ao assunto renda variável, a gente vai se comprometer com você que está ouvindo a gente em gravar mais episódios de renda variável, de detalhes da renda variável, mesclar provavelmente com o Explicando, que traz mais visual, então fica até mais fácil de entender. Mas eu já faço aqui um convite para você participar disso. Então eu quero saber que assunto que você quer, que curiosidade você tem, manda nas nossas redes para você também fazer essa participação, tá bom? Espero que tenha gostado. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. E claro, sempre, Ana, muito obrigado por você participar também. E com certeza, gente, até breve. Obrigada, Gu. Obrigada, galera. Vejo vocês na próxima.